pode trazer grandes problemas para vocês no futuro, junto a um juiz que vai ter que acompanhar o processo até o final, que vocês vão ter outros processos com ele, outros julgamentos com ele. Eu já vi, não experiência comigo, mas experiência com um colega, por conta de um advogado que ele se utilizava muito de deboche no processo, era a característica dele agir dessa forma. Dentro de uma audiência, todas as perguntas que ele fazia para a testemunha, o juiz indeferia todas. Ele não deixava ele fazer nenhuma pergunta. Justamente por quê? Porque ele estava cansado do tom de deboche que ele utilizava dentro das petições, dentro dos demais processos. O juiz pode fazer isso? Pode. Ele pode fazer isso. Ele pode achar que até a pergunta que você está querendo fazer não é pertinente. Ah, mas eu quero que conste da ata. Tá, você vai querer que conste da ata, só que você vai acabar prejudicando o andamento do processo e acabar prejudicando o teu cliente por conta disso. Então, você se utilizar de ironia dentro do processo judicial, eu posso fazer isso? Sim, você pode. Agora, você se utilizar, cuidado para não se utilizar do sarcasmo nem do deboche. Outra figura muito comum da gente utilizar, que também acaba enriquecendo muito nossa petição, é usar uma metáfora. Então, a metáfora é uma figura de comparação, que aqui na chargezinha dá bem para vocês entenderem, justamente eu vou tentar colocar a situação fazendo uma comparação e tornando ela uma situação mais habitual, mais original. Então, são figuras de linguagem que acabam enriquecendo o texto de vocês e enriquecendo a argumentação. A amplificação também é uma figura que ela serve para trazer uma listagem dos elementos. Então, eu vou informar tudo que o réu estava fazendo dentro, tudo que ele fez que causou algum dano para o meu cliente. Então, eu me utilizar da listagem para fazer isso, isso vai enriquecer a minha inicial. Outra figura também que a gente trata, gente, é a anadiplose. A anadiplose, ela já utiliza as palavras ou grupos de frases tanto no começo quanto no fim da frase. Então, esse tipo de você utilizar essas figuras, ela acaba enriquecendo e deixando o seu texto melhor de ser lido, mais fácil para que o juiz compreenda o que você quer dizer. Mesma coisa com a anáfora. Então, a anáfora já é uma repetição de palavras ou de expressão que ela vai acontecer sempre no início das orações. Aqui eu trouxe um trecho da música Águas de Março, que ela justamente no início, aqui, ela faz exatamente isso. Outra figura também que é muito interessante para vocês utilizarem é a antítese, que ela consiste em você usar as palavras de forma simétrica, mas alinhando os pensamentos em sentidos opostos. Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direito essa imagem, é uma imagem de uma praia, então é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Então, aqui eu estou fazendo um sentido oposto entre o salgar e o adoçar. Outra figura que tem também é o clímax, que ele visa a intensificação de uma ideia. Então, aqui nesse quadrinho, vocês veem bem essa posição, é uma sátirazinha, mas ajuda vocês a entenderem a finalidade dessa figura. Essa é uma figura de presença. Nós temos também a figura do polissindeto, que é a repetição de conectivos, é aquela... aqui ele está usando o conectivo se for, se, né? Ó, se for eleitor, se for deputado, se for assessor. Então, como se eu estivesse fazendo, vou repetindo, como se eu estivesse fazendo uma lista de ideias. Outra figura que eu tenho é o quiasmo. Essa figura eu já vou inverter a localização dos termos, então o caminho ele está no meio da frase, aparece no final, a pedra que estava no final, ela vai aparecer no meio da frase.
Então, funcionando dessa forma, como se fosse um espelhamento dos termos. A interrogação retórica, ela tem por finalidade já despertar a reflexão do interlocutor, então eu não espero que ele me dê uma resposta, só que eu quero que ele reflita no que eu estou argumentando. Aqui é muito interessante vocês utilizarem dentro de uma petição, então eu quero que o juiz reflita sobre minha posição, sobre os argumentos que eu estou trazendo, sobre a defesa do meu cliente, em relação ao réu, ou sobre a acusação em relação ao autor, qual é o pedido que eu estou fazendo. Nossa, que barulho. A figura de comunhão, ela, por sua vez, ela já vai... a figura de comunhão aqui que a gente vai trabalhar é a alusão. Ela reflete, dentro do seu texto, ela traz uma reflexão para um outro texto. Então, aqui no quadrinho, ele vem falando, então tem uma pedra no caminho, ele vem justamente fazendo uma reflexão de um outro texto. Pela historinha, vocês veem que ele está se remetendo a uma outra obra já existente. Outra figura que a gente tem é a apóstrofe, ela já é um chamamento que eu vou ter, então eu quero chamar do receptor para introduzir, interrompendo então uma linha de discurso que eu estou desenvolvendo. Aqui eu trago um texto de José de Alencar. Então, abre-se a intensidade dos mares e a borrasca enverga, como condor as foscas asas sobre o abismo. Deus te leve a salvo brioso e a altivo barco, por entre as vargas revoltas. Então, aqui ele justamente, ele faz o quê? Então, eu tenho a introdução, o abre-se, é uma apóstrofe que ele está chamando a atenção para interromper, então, a linha de pensamento que eu tenho. Opa. Deixa eu botar. Então, gente, justamente essas figuras, elas têm a finalidade de enriquecer e de auxiliar durante a argumentação, durante a elaboração da petição de vocês. Então, eu quero que vocês tentem também fazer uso delas durante nesse texto argumentativo que vocês vão elaborar, para justamente poder tornar mais rico o texto de vocês. O que eu vou pedir para vocês também, quem ainda não me mandou as atividades da petição inicial, eu vou pedir que vocês me encaminhem até amanhã, que eu estou terminando daí para poder fazer o lançamento final das notas da atividade da petição inicial. Por favor, me mande como no Word, não me manda em PDF, porque daí eu consigo no próprio Word já fazer a correção e encaminhar para vocês a correção feita. Já tem alguns que eu estou terminando, e fechando a correção de todos, eu já vou encaminhar a correção para todos vocês, beleza? Tem alguns alunos ainda que estão me faltando me entregar, por isso que eu não encaminhei todas as correções. Eu entreguei em PDF, então eu vou reenviar em Word, então. Mande para mim, então, Nereu, porque daí fica mais fácil, porque já ir direto no Word, eu abro já a caixinha de comentário, porque daí eu já coloco se tem alguma coisa errada, tudo mais, eu já faço o comentário no próprio Word. Porque senão, quem me mandou em PDF, eu tenho que fazer um texto à parte e tal, e às vezes não consegue ficar muito claro, né? Onde que tem, o que tem que mudar, o que estaria certo, o que não estaria. Tá ótimo, vou mandar então em Word. Legal, beleza. Gente, vocês gostaram eu quis fazer as atividades, eu quis fazer no meio da aula de hoje, para vocês conseguirem entender a diferença das duas argumentações, por isso que eu achava que era essencial vocês fazerem a atividade, para depois poder desenvolver a outra. Se deixasse para fazer as duas no pós-aula, eu acho que acabaria não tendo o mesmo aproveitamento que eu acho que vocês tiveram.
Agora Não, eu quero saber o tranquilo, feedback. Agora eu ficou queria bom saber o sim. feedback de vocês, por causa que justamente eu expliquei como que era, passou a matéria, para daí vocês poderem desenvolver a atividade. Eu acho que o aproveitamento dessa forma, ele fica melhor do que se vocês fizerem somente no pós-aula. A subjetiva acho que ficou mais fácil fazer agora, né? Pelo menos está mais fresco tudo, principalmente por causa dos vídeos, né? Uhum. Porque a ideia era essa, como o subjetivo é a opinião de vocês, se deixasse para fazer depois, eu acho que ia ter que rever vídeo e tudo mais para poder fazer, que não era o objetivo. Agora, a objetiva, não. A objetiva eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês criem um texto com argumentação objetiva, ou seja, que vocês tragam o fundamento da posição de vocês. Beleza, gente? Beleza. Tranquilo. Então, essa a argumentação objetiva, eu já vou pôr para vocês. Eu coloquei para vocês o link no portal, mas eu vou disponibilizar também no ambiente virtual, tá bom? Então, porque deve ter mais pessoas como eu, Alessandra, que não aparece nada do que você postou no. Não tem nenhuma postagem sua no meu AVA. Olha que coisa. Da teoria da Nossa, que argumentação. estranho! Que estranho, Nada, por que nada, será? nada. Estranho, né? Estranho, sim. Não, mas eu mando no grupo do WhatsApp, eu posto lá para vocês daí, que daí vocês conseguem fazer. Só a única coisa, lembrando, como é argumentação objetiva, o que vocês têm que fundamentar, o que a tese que vocês desenvolverem, a posição que vocês tiverem, e o fundamentar eu vou citar, seja com citação direta, seja com citação indireta, lembra que você tem que me trazer a fonte, da onde que vocês tiraram isso. Então, vocês têm que colocar lá o nome da onde que tirou. Se foi de doutrina, se vocês se fundamentaram por conta dos números que vocês levantaram. Então, assim, eu ensinei para vocês como vocês devem pesquisar, agora vocês vão produzir para poder corrigir. Então, vamos colocar o seguinte, até sexta-feira eu recebo de vocês ainda as atividades referente à petição inicial. Assim, depois de sexta, eu já lanço a pontuação de todo mundo e a gente já fecha essa primeira atividade. Beleza? Propósito, sexta-feira a gente não tem aula, viu, gente? É feriado. Vou ficar em casa. Deus, obrigada. Vamos ficar em casa, sabe? Eu vou ficar em casa, só de raiva. Eu tô trabalhando normal, então para mim... Só de raiva eu vou ficar em casa. Graças a Deus, eu tô no feriado. Ai, mas vai ficar só em casa, enche o saco, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Nossa, meu apartamento aqui é enorme. Agora, ainda mais com ovo de Páscoa, eu tô comendo mais ainda. A propósito, já avisando para duas coisas. Do desafio nota máxima, eu já falei para vocês, né? Da listagem nova que abriu. Nós temos uma portaria nova, então continuamos suspensas as aulas até dia 22 de abril. Saiu a portaria hoje do... Se eu achar o Dória na rua, eu vou encher ele de beijo. Do nosso ilustríssimo governador Dória, as aulas continuam suspensas até dia 22 de abril. Apesar que, viu, cada hora fala Alguém sabe fazer bonequinho de voodoo aí? Não, estranho que o cara se diz empresário, ele deveria entender a situação dos empresários também, dos trabalhadores. Mas dizem que as construtoras dele de São José do Rio Preto continuam trabalhando normalmente, porque lá o coronavírus não chega. Ele tá com uma obra de fábrica de celulose que ele é sócio. Exato. Tem 5.000 pessoas trabalhando no lugar. Mas como é uma obra, não tem coronavírus. O coronavírus não chega onde é obra. Não. Ele só chega em comércio, escola, empresa, outras coisas não. A minha mãe teve. Eu fui exposta ao vírus, então já estou vacinada. Ela teve? É sério? É sério mesmo? Teve. Ela foi monitorada pela epidemiologia de Santa Bárbara.
Aí agora ela saiu do isolamento dia 2, não, dia 3, foi dia 2, na quinta. Aí a médica falou, agora você pode voltar à sua vida normal. Aí é para ver se teve alguma consequência. Então ela percebeu que o pulmão esquerdo dela ainda dói. Se ela faz algum tipo de esforço, dá uma dor muito forte no pulmão. Aí agora ela vai fazer os exames de ultrassonografia, raio-x, para ver se ficou alguma sequela. Nossa. E você já fez o teste? Não. Eu tive febre 2 dias, fiquei com o corpo ruim depois que eu falei com ela. Aí a minha mãe perguntou pra médica, né? Aí as pessoas que ficaram expostas, tudo, a médica falou, ó, se não apresentou o maior sintoma, já criou anticorpos e tá tudo belezinha. Então, olha eu só, eu sou a vacina. Então você Você fez vacina, igual então você já tá o prefeito de Limeira mandou fazer, né? Você fez igual. Você vai pegar. Meu marido ficou mais ruim. Ele teve bastante dor no corpo, ele teve diarreia, febre forte. Eu tive febre 2 dias e fiquei meio assim, aérea, meio cansada. Parecia que eu tava correndo uma maratona. Mas no começo a gente não tinha certeza se era, né? Só que todo mundo foi almoçar na casa da minha mãe um domingo antes, tudo. Ela fez comida pra todo mundo. Todo mundo beijou ela, abraçou. Aí na terça-feira ela foi parar no hospital com falta de ar extrema. Aí, na outra semana, a gente já ficou ruim, mas eu fiquei fomos 3 dias só na cama e depois pronta para outra. E meu marido também. Nossa. Mas e ela é do grupo de risco? Ela é nova, tem mais ela tem 42 anos. Olha, tá vendo? É uma criancinha, mas ela tem pressão alta. Então ela não é do grupo de risco, é abaixo de 60 anos. Não. Quantos porque falam... Não, por isso que ela não ficou internada. Foi isso que a epidemiologista deixou claro. Ela não ia ficar internada no respiradouro, porque ela não teria necessidade. Ela estava com a falta de ar intensa, mas enquanto os dedinhos não ficassem roxos, não era para ela ir para UTI. Então, era para ela ficar no isolamento em casa, que é menos arriscado dela pegar outra bactéria mais forte. Sim. Aí deu orientação pra gente lá, que era para ficar só dentro do quarto, usando máscara, luva, só podia sair para ir no banheiro. E os pratos, garfo, tudo que ela usasse era só dela, que era para dormir sozinha no quarto. O marido dela teve que ir para outro quarto. E ficou assim. Aí ela saiu, voltou, tá até branca, né? Porque não tomou mais sol, ficou meio sem tomar sol. Agora tá até branca, tá parecendo Vamos combinar que o clima de Piracicaba também ajuda a eliminar o vírus, né? O quê? A lugar muito quente. Não entendi, cortou. Então, diz que o vírus não aguenta lugar muito quente, então o clima de Piracicaba deve ter ajudado ela também, né? Olha, ajuda demais, porque aqui a gente está no deserto do Saara. Você sabe que é bom tomar a chuva ela vai Você até também está em Piracicaba, professora? Eu sou daqui de Piracicaba. Eu sou de Piracicaba. Não, aqui é divisão, gente. Eu saio de Santa Bárbara com chuva, a hora que você chega na plaquinha, limite de município, a chuva para. É incrível. É incrível, não, aqui não chove. A chuva se negue para ir. Ai, é uma cidade que eu gosto tanto que eu teria vontade. Eu tenho vontade de morar. Eu mudaria tranquilamente para Piracicaba. Não, eu sou suspeita. Eu gosto de morar aqui em Piracicaba. Eu achei que a Priscila era de Piracicaba. Oi? Eu achei que a Priscila era de Piracicaba. Não, eu sou Santa Bárbara, filha, barbarense. Não sou piracicabana ainda. Eu que jogo a pedra na água e faço tigurf. Agora eu falo, entre sente, tome um café quente. A Bélia é de Piracicaba. A Bélia ela canta café de asa de barata. 2 ou 3 pessoas de Piracicaba na sala. Amanhã tem mais gente de Piracicaba do que à noite. Tá voltando. O pessoal de Pira tá voltando. Eles estão voltando agora no coronavírus. Está voltando. Uma notícia boa sobre coronavírus, A Federação Espanhola de Enologia cita que um vinho é agente polifálico da prevenção. Então pode beber. Lá, gente, vamos tomar vinho. Vamos tomar vinho. Vamos tomar não vinho. É pecado, porque tá na Bíblia, então tá todo mundo em paz.
Vamos tomar vinho. Olha, gente, vou tomar vinho. Então, gente, todo mundo tomar todo mundo vinho, uma tacinha, faz bem pro coração também. Tem pesquisas que falam que ajuda na circulação. Vinho tá liberado, todo mundo tomando vinho. Todo mundo tomando vinho. Vou avisar minha mãe. Mas lembrando que tem que ser vinho seco, tá? Esse negócio de vinho doce só tem aqui no Brasil, tá? Só para te avisar. Seco é bom. Caminera é muito bom. Eu sou suspeita, gente. Assim, ó, cerveja eu não faço questão nenhuma, mas vinho me dá água na boca. Eu não gosto de vinho seco. Eu gosto. Começa com eu gosto de uva tardia. Uva tardia é bom também. Pega o branco de uva tardinha, ele é docinho. Moscatel também é bom. Moscatel. Gente, beleza. Então, mais alguma dúvida? Eu tenho uma sobre o trabalho, é para eu fazer um texto objetivo, é isso? Isso, é um texto de argumentação objetiva. Então, para você elaborar o texto com argumentação objetiva, você tem que trazer fundamentação, você tem que trazer ou uma fundamentação doutrinária, ou você, como eu coloquei para vocês fazerem a pesquisa, tanto referente à quantidade de ações que tenham sido impetradas, quanto a quantidade em relação ao desemprego. Então, você pode também se utilizar da estatística para fundamentar a sua argumentação. Então, a argumentação objetiva, diferente do que vocês fizeram hoje, que vocês fizeram em sala hoje foi a subjetiva. Então, a subjetiva é a opinião de vocês. Aqui não é a opinião de vocês, vocês têm que fundamentar. Então, a posição, eu sou favorável à reforma trabalhista, porque a proposta dela era diminuir o desemprego e com a edição dela ocorreu a diminuição, porque, segundo a estatística que você buscou do Tribunal de Justiça, estou fazendo um exemplo do Tribunal Superior do Trabalho, antes da reforma trabalhista tinha tanta proposta de ação, agora tem X, diminuiu a quantidade de propostas de ações, diminuiu o desemprego, então você vai fundamentar, você vai trazer uma base, uma fundamentação para o trabalho que você vai desenvolver. Ok, aí o layout dela é de texto mesmo, aí no final eu só coloco aonde eu tirei, tipo a bibliografia, onde eu tirei o... Vai colocar a bibliografia, mas no corpo do seu texto você também vai citar. Você também tem que citar. Abro aspas, cito, parênteses, está o livro, tal lugar, tal lugar. Aí embaixo eu coloco o lugar. Eu expliquei a citação direta e indireta por conta disso. Ou você pode fazer a citação direta, tirei, minha posição é essa, eu estou me posicionando utilizando a doutrina como fundamento. Então, eu vou copiar e transcrever o trecho da doutrina, aí você vai fazer a citação direta. Eu vou transcrever o trecho, mas com as minhas palavras, então você vai fazer a citação indireta. A citação indireta, você menciona o nome do autor daí. Ok. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo, então? Tranquilo. Então, boa noite a todos. Amanhã eu já disponibilizo o link. Eu disponibilizei já o link para vocês da aula de fundamentos, tá? E lembrando que o trabalho de fundamentos vocês têm que me entregar até o dia 10. Que trabalho que é? Fundamentos históricos também é no Forms. Eu não vou lembrar quantas questões, são questões de múltipla escolha daí, mas eu não vou lembrar a quantidade de questões que tem. Aonde a senhora disponibilizou? Ela está no aprimoramento, na unidade 4. Termina a unidade 4, vai ter lá, aprimoramento, unidade 4. Eu disponibilizo o link. Ok. Não aparece nada para mim. É bom se puderem postar no grupo. Não aparece. Deixa eu só marcar aqui, que senão eu esqueço. Então, eu vou postar para vocês o link da atividade da argumentação jurídica objetiva. E também vou postar para vocês os elementos históricos, tá? Beleza. Por causa então. Que sexta eu fui ver minha mãe, eu não participei da aula. Não, tranquilo, eu já posto para vocês. A aula já está disponibilizada lá.
Eu já disponibilizo para vocês o link lá no grupo nosso, tá bom? Combinado, Beijo, gente. Bom professora. descanso. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.